pessoal, eu sou o Daniel, estamos começando mais um IBCcast, o podcast da IBC, e hoje mais uma edição do Mais Bíblia, nosso podcast de ensino. Vamos continuar nossa série sobre Jó, o segundo episódio, para encerrar a nossa discussão sobre o problema do sofrimento. Por que nós sofremos, por que Jó sofreu daquela forma, o que foi que os seus amigos deram como resposta a ele, o que foi que Deus falou a respeito. Então hoje vamos conversar sobre esse tema com dois convidados muito especiais. Primeiramente o nosso professor Hamilton. Tudo bom, Hamilton? Olá, sou Hamilton. Prazer falar com vocês, aqueles que nos assistem e aqueles que nos ouvem. Então a gente está no episódio 2 para refletir aí sobre o sofrimento em Jó. É um prazer. Muito bem-vindo mais uma vez, o Hamilton, que está sempre com a gente. E hoje também estou com a minha queridíssima esposa, a Gleice Nobre. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui pela primeira vez. E é um privilégio, né? Falar um pouco sobre sofrimento. É um privilégio dividir a mesa aqui com o Hamilton, com esse rapaz que eu não conheço, nunca vi na minha vida. Não é? Eu sou um rapaz latino-americano. Isso, pois então. E aí, e falar sobre sofrimento, né? Um tema que particularmente fala ao meu coração e Deus tem usado através da minha história também. Bom, começando aqui então, já vou lançar aqui uma pergunta. A gente no episódio passado falou bastante sobre Jó, falou sobre a estrutura do livro e tudo mais. E o livro começa com Deus e Satanás fazendo uma aposta, né? E aí já tem uma grande discussão teológica sobre isso, por que Deus está aparentemente apostando com Satanás, o que é que ele quer com isso. E a minha pergunta é o seguinte: como é que Deus e Satanás enxergam essa situação de Jó? Como é que eles enxergam a obediência dele? E por que eles resolvem fazer isso, né? Legal. Para pensar essa questão do Daniel, me vem à mente o conceito de Deus no livro de Jó, né? Porque o termo usado para Deus ali é Elohim. Né? Elohim é o conceito de, eu diria, deuses, né? Seria a pluralidade do nome de Deus. Interessante como Deus se coloca como único, mas ao mesmo tempo plural. Né? Interessante essa unidade plural de Deus. E a gente vai ver esse conceito mais desenvolvido ao longo do Velho Testamento e do Novo Testamento, naquilo que o Tertuliano de Cartago chamou de trindade. Né? A palavra trindade não tem na Bíblia, mas a ideia de um Deus plural, sempre na revelação progressiva. Mas, etimologicamente, esse conceito tem a ver com Deus na Assembleia dos Deuses. Né? Lembra que a gente falou no outro episódio sobre o renoteísmo. As culturas orientais acreditavam em vários deuses, mas elegiam um como Deus principal. Então, nos parece que Deus usa essa expressão, Deus dos deuses, e na Assembleia dos Deuses, Deus, o maioral, né, evoca a ética de um homem, né, e diz para Satanás, e é interessante, né, que Deus começa o debate. E isso me chama a atenção para pensar Sim. que o livro de Jó não Ele joga verde, né? Olha só, meu servo Jó, como ele é fiel, né? Exato. Então, o start de todo o processo que a gente está chamando da pedagogia do sofrimento não começa com o inimigo de Deus. Porque, como dizia Calvino, até o diabo é o diabo de Deus. Sim. Né? Então, ele está na coleira de Deus, vamos assim dizer. Então, Deus começa o start da história e como a gente falou no episódio passado, na abordagem do Ricardo Barbosa, né, a teologia da espiritualidade dele, ele pensa então o livro de Jó como um grande debate, um grande desafio, né, em que está posta a espiritualidade na base do amor ou na base da troca. Né? Então, nesse aspecto, eu vejo Deus, um Deus soberano que permite o sofrimento na vida do homem para fazê-lo melhor. Acho que é mais ou menos por aí. E Satanás, do outro lado, quer provar que o homem pode somente obedecer a Deus por suas benesses. Né? E essa tese está posta nas nossas igrejas, na nossa sociedade, essa história da nossa barganha com Deus. Né? Então, acho que é por aí. É interessante falar sobre isso, né? Eu gostei muito do que o Hamilton falou. Tudo começa com Deus. Ele sabe de tudo, ele viu, né, Satanás passeando, dando uma voltinha, assim, meio que tô procurando alguma coisa para aprontar. E aí Deus se antecipa. E ele chega e fala, né? E eu acho muito interessante que Deus, eu penso, né? Deus confiava tanto em Jó que ele já, primeira escolha de Deus foi Jó. Você viu meu servo Jó? Quem sabe, né? Olha aqui. E aí é muito interessante. Eu lembro que uma vez eu recebi uma moça e ela dizendo: eu não entendo que Deus fez uma aposta e quem pagou foi Jó.
né? Que Deus é esse? Eu disse, rapaz, eu fico pensando, será que eu seria a primeira escolha de Deus? Tá vendo a minha serva Gleice? Rapaz, tinha nem perigo de Deus olhar para mim e dizer isso aí, porque na primeira dificuldade eu já estou, meu Deus, céus, ó vida, ó sofrimento, ó dor. E Deus, ele passou Jó e a fidelidade de Jó na cara de Satanás. Então, Deus apostou muito alto na fidelidade de Jó, né? E é muito interessante pensar que Jó corresponde a isso, e para Jó era muito mais caro permanecer na presença de Deus do que acabar com aquele sofrimento. Que ele poderia prontamente acabar com esse sofrimento. E já na perspectiva... A mulher de Jó, né? Fala, amaldiçoa teu Deus e morre logo, né? Isso. Exato. E ela cumpre a tese, né? Ela fundamenta essa tese do inimigo de Deus. Exatamente. E ela faz um momento de tentação ali para ele, né? Opa, olha aqui, um alívio para as suas dores. E uma coisa interessante é que na perspectiva de Satanás, ele enxerga como um desafio, né? Como olha, já ganhei no Éden, chegando e fazendo aqui uma tentaçãozinha, que era fazer com que o homem e a mulher quisessem ser como Deus. Então, para ele, era só uma questão de, vou ferir o cara aqui rapidinho, ele vai cair. Que se no Éden eu só fiz uma comparação. E aí, mais uma vez, eu gosto sempre de falar, rapaz, quando o cristão começa a se comparar, ele está caindo naquela que o diabo quer, que Satanás quer. Por quê? Porque ele já chega falando, né? Essa comparação, ele já chega fazendo... Aliás, ele faz com que Jó pense que não é amado por Deus. E quando a gente sofre, a gente sempre se compara, né? A gente sempre olha para outra pessoa e diz, por que eu e não ele? Por que eu e não o ímpio? Por que eu e não o pecador? Por que eu e o e não o descrente, né? Isso. Aí tu imagina um cara que era fiel a Deus, que era honrado, que era íntegro, que era reto, ao ponto de Deus dizer isso sobre ele. Então, só que Satanás vacilou, vamos dizer assim. Por quê? Porque o único onisciente era Deus. Então, Deus conhecia o coração de Jó, o seu intento, o seu interior. Satanás, não. Então, ele fez uma aposta já pronto para perder, mas não sabia disso. Então, como ele tinha ganhado no Éden, ele pensou que ali era fichinha. Mas Deus ele tem fé na humanidade, porque ele colocou a imagem dele, né? Nós somos a imago Dei de Deus. Então, todos nós temos. Então, existe algo de irremediavelmente humano em nós, mas também existe algo de irremediavelmente divino em nós também. Eu acho interessante que a gente vai falar mais adiante sobre soberania de Deus, né? Como ela está envolvida em toda essa questão do livro de Jó, do sofrimento. E essa soberania já se expõe logo no início do livro, né? Quando é Deus que começa, como o Hamilton falou, né? E a Gleice complementou que Deus é que chega lá para propor, por quê? Porque ele é soberano e ele já conhece. Ele já conhece, como ela disse, né? Jó foi a primeira opção dele, digamos assim, né? Ele conhece a fidelidade do coração de Jó, ele sabe o que vai acontecer daqui para frente. O diabo não, até ele é refém dos desígnios de Deus, né? Perfeito. E eu ainda acho mais ainda. Quando Deus propõe vamos dizer assim, essa vida difícil para Jó, obviamente Deus sabe, Paulo fala isso em 1 Coríntios 10, né? Que não vem tentação maior do que a gente possa suportar. Então, cada eu vejo, Deus tem um tratamento especial e ele sabe o tamanho do sofrimento. De repente, alguém que nos ouve, nos assiste agora, está passando por um sofrimento dessa natureza, né? Sim. Talvez próximo do que Jó, problema na saúde, problema financeiro e assim por diante, desemprego, né, por conta da pandemia. Tenha certeza que Deus não vai permitir algo maior do que você possa suportar. E de repente lá na frente você vai entender. Jó não entendia. O Jó do capítulo 1 é o Jó do capítulo 42. Há um hiato. Né? Esse hiato é a pedagogia do sofrimento. É nesse hiato que a gente vai percebendo que ele vai amadurecendo. Né? Um Jó que acreditava na teologia retributiva inicialmente, junto com seus amigos, para um Jó que ama a Deus por aquilo que ele é. Né? Amém. Até sobre essa questão do não poder suportar, eu vi um vídeo esses dias falando sobre esse assunto, né? Porque analisando a fala de um pastor que deturpava essa situação para dizer, olha, não se preocupe, você não vai sofrer, porque Deus não dá o que você não pode suportar. Então fique tranquilo que ele só vai dar o que você aguenta, né? Como se os crentes não sofressem, como se os crentes não fossem oprimidos, como se eles não pudessem ficar sobrecarregados pelo sofrimento. E aí esse cara explica. Paulo diz que Deus não vai dar uma tentação que você não possa escapar, né? Ele sempre vai dar uma forma de fugir daquilo e não cair na tentação, mesmo que você possa eventualmente cair. Mas quanto ao sofrimento, não é que ele não nos dê um sofrimento que a gente não é capaz de suportar, mas que em Cristo
no poder de Deus nós somos capazes de suportar esses sofrimentos porque nós entendemos que até neles nós glorificamos e honramos ao Senhor, né? Perfeito. Falando sobre isso, né, eu assisti o episódio anterior, achei fantástica a abordagem dentro da percepção de sofrimento do próprio Oriente, né? Nós ocidentais temos uma visão mais romântica do sofrimento eu não quero sofrer, eu não quero, né? Não é romântico, na verdade, a gente meio que demoniza o negócio mesmo, não quero sofrer não é de Deus, se você está sofrendo é porque você está sendo castigado e coisas do tipo. E tem uma variação não só dessa percepção de sofrimento para o Oriente que fazia o cara amadurecer, evoluir, como para o Ocidente é castigo, é punição, como também pelo tempo, né? Eu fico pensando uma pessoa que viveu, sei lá, no período da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ouvindo a gente sofrendo porque foi cancelado numa rede social. E o cara lá passando fome, passando necessidade. Então, para eles, nós somos mais frouxos, como diz o cearense, o bom cearense, né? Mais fracos, mais... Nossa, imagina uma viagem no tempo. E para nós, eles são muito brutos, muito sisudos. Então, o interessante de pensar sobre o sofrimento também é que ele é universal e é inevitável, mas ele também é subjetivo e individual. Para cada pessoa, ele afeta de uma forma. E ele sempre afeta a completude do ser humano. Se pega a parte espiritual, pega o todo. Então, Jó, ele foi um que foi literalmente, vamos dizer assim, escancaradamente afetado em todas as áreas da sua vida. Então, não tinha como questionar se o sofrimento dele era pouco, muito, mas era um sofrimento completo, né? Então, eu olho para isso e muitas vezes... Eu tenho uma história de sofrimento também, que passei por um abuso, e isso machucou muito a minha essência, mudou a minha identidade. Eu precisei criar uma personagem para me proteger daquilo que eu vivi, com medo de, mais uma vez, ser machucado. O gato escaldado tem medo de água fria. Então, aquela personagem, ela se transformou hoje na minha pior inimiga. E eu aprendi, e eu preciso aprender todos os dias a viver com essa dissociação dentro de mim. E eu sempre vou ter que recorrer ao que o Evangelho diz, ao que a palavra de Deus diz, que eu sou uma filha amada e perdoada de Deus, independente de qualquer outra coisa que a personagem que eu criei para me proteger diga sobre mim. E uma das coisas que eu lembro várias vezes, assim, é de pessoas que não acreditavam em Deus, que não acreditam em Deus, dizendo, como que você acredita num Deus que fez isso com você? Que deixou isso acontecer com você? Se eu acredito num Deus que estava lá, olhando e dizendo, não, faz isso não. Lembra dos meus mandamentos? Ei, ama o teu próximo, não faz isso com ele. Mas, ao mesmo tempo, aquele Deus que conhecia a minha essência, sabia o que eu poderia suportar e ele sabia que eu tinha a capacidade de, num determinado momento, transformar aquela ferida em algo que tem poder para curar através da graça dele. Então, hoje, por exemplo, eu estava agora há pouco trabalhando num relatório com homens, né, de um trabalho no presídio que a gente faz, com homens que estão presos por crimes nessa área. E Deus tem me dado o privilégio de ver aqueles homens saindo da negação e lidando com as suas lutas, com as suas marcas e com as suas mazelas. E, da mesma forma que Deus pode restaurar a dor de uma vítima de abuso, Ele pode restaurar também o caráter de um abusador. Esse é o Deus que não peca, não pondera sobre o sofrimento, mas, ao mesmo tempo, Ele sabe aquilo que a gente tem a condição de administrar. E Ele nos ajuda nesse processo. Está pregando para pessoas que cometeram o mesmo crime que você sofreu como vítima, né? E hoje tem a oportunidade de abençoar e dizer para dar a oportunidade dessas pessoas serem transformadas por Deus, né? Sim. E acho que, acima de tudo, nós cremos também num Deus que não só faz tudo isso, mas que ainda viveu esses mesmos sofrimentos que nós passamos, né? Sim. Que não só ficou olhando e dizendo não faça, mas que ele veio à Terra, sofreu as tentações, sofreu as perseguições, sofreu a dor máxima possível, seja física, seja espiritual, por nós, né? Então, é um Deus que não ficou parado, nunca vai ficar parado, né? É um Deus que, antes de dizer coma do meu corpo, que vai, né, do pão, eu sou o pão da vida, que você nunca mais vai ter fome, eu sou a água, né, viva, e você nunca mais terá sede. Antes disso tudo, antes dele falar sobre isso, ele experimentou a fome, ele experimentou a sede. Então, ele se fez homem para falar com homens. Pois aí, já pensando nisso que Jó passou, e nos discursos, né, como tu acabou de falar aqui, sobre os discursos que a gente cria para justificar o sofrimento, para questionar, os amigos de Jó
também no livro, né? Cada um tem o seu argumento para dizer por que Jó estava ou não sendo injustiçado, estava ou não sofrendo por algum motivo, né? Então a gente tem 4 amigos deles, que são Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Cada um ali considerado um sábio, né? Querendo explicar para ele por que ele estava sofrendo. E a minha pergunta para vocês agora é: quem são esses caras? De onde é que eles vêm? E, principalmente, que argumentos que eles usam para justificar o sofrimento de Jó? Faz sentido isso que eles estão dizendo? Interessante. Eu vou começar aqui a ler esse complemento, né? Então, eu vejo o seguinte. No início, quando Jó, no capítulo 1, interessante. No capítulo 1, Jó experimenta o sofrimento do ponto de vista financeiro. Ele é um grande fazendeiro que perde suas posses, né, de uma hora para outra, sua fazenda, e, na sequência, o problema familiar. Ele está aqui na festa com seus filhos e, de repente, vem um mensageiro e diz: morreu fulano de tal, morreu fulano de tal. Ele, num dia só, perde os seus 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Imagine você perdendo seu sustento financeiro e, no mesmo dia, você perdendo toda a sua família, né? Mas, mesmo assim, ele não blasfemou. Diz o texto, eu acho que eu não sei se eu diria a mesma coisa que ele: bendito seja Deus que me deu e bendito seja Deus que levou. Né? E ele ficou, vamos dizer assim, contente. Ele teve contentamento no momento do sofrimento. Eu não sei se eu teria essa mesma fala dele, mas o desafio é que nós entendamos isso, né? Em Jó. Mas aí, na sequência, no capítulo 2, apresenta o desdobramento do sofrimento, e no capítulo 3 é o lamento, né? Aí ele mostra a sua dor. Eu acho que Jó mostra a humanidade também da gente no sofrimento. Ele reclama do dia do seu nascimento, né? Quer dizer, era melhor não ter nascido do que nascer para sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Isso é normal. Esses lamentos estão bastante presentes na Bíblia, inclusive lamentos até depressivos, né? A gente vê, por exemplo, Jeremias com a mesma proposta, né, de um sofrimento que até, rapaz, não tem mais sentido a vida. Sim. O próprio Jonas também, né? Nesse aspecto. Salomão em Eclesiastes. Salomão, você vê que os homens da Bíblia são homens de carne e osso que sofrem e tal. Mas na sequência... O legal é que ele não escondeu, né? Assim, ele disse: bendito seja o nome do Senhor, mas ele não ficou: nossa, que coisa linda, obrigado, Senhor. É loucura. Todo mundo da minha família morreu, que coisa mais maravilhosa. Não, ninguém vai ficar, né? Ele teve o contentamento de saber que Deus é soberano, Deus deu e Deus tirou. Veja o Deus soberano aí, né? Na perspectiva de Jó. Mas, ao mesmo tempo, ele revelou suas emoções. Mas, na sequência, os seus amigos vêm de longe, né? Esses 4 amigos que você disse, que tem uma tradição da cultura oriental, né, da sabedoria. Ele faz, por exemplo, é o temanita, né? Então, os temanitas são descendentes de Esaú. Como nós falamos no encontro passado, os descendentes de Esaú, os moradores do Monte Seir, eles desenvolveram um tipo de escola de sabedoria, que você vai ver ao longo da tradição bíblica, né? E eles têm a teologia retributiva na mente. Se aconteceu o sofrimento, é porque Jó pecou. Mas interessante que no início eles não falam nada. Eles ficam alguns dias, se não me falha a memória, uma semana em silêncio. Uma semana, 7 dias ao lado né? dele. Imagine o cara ali de luto, né? Liso, sem dinheiro, e eles chegaram ali só para ficar com o cara. Eu acho que isso é muito interessante a gente aprender. Porque tem momentos da vida que não tem nada para falar. Eu acho que o silêncio deles revelaram o seguinte: ó, nós não temos o que dizer, mas nós estamos aqui com você. Eu acho que isso a gente tem que aprender na convivência com outros. Antes de falar qualquer coisa, estar junto de. Por exemplo, no luto, o que eu vou dizer? Deus te abençoe? Né? Tudo bem? A gente acaba sendo meio indelicado, né, nos velórios. Tudo bem? Não está nada bem. Não é isso? Isso é uma incoerência falar um negócio desse. Mas chegar ali e abraçar, estar junto. Tô orando por você, né? Isso. Conte comigo, né? Eu acalento, eu abraço. Sim. Mas aí depois cada um deles começa a ter uma perspectiva. A gente vai desdobrar isso. Cada um tem uma perspectiva. Um acha um Deus retributivo, o outro percebe que Jó realmente pecou e assim por diante, né? Mas eu acho que esse primeiro momento é de falar do silêncio. Porque o silêncio deles, no meu entendimento, fala muito a nós. Sim. Né? É interessante, eu gosto sempre de pensar que esses amigos, né, eles chegam e eles estão com tudo, é isso mesmo, e de repente eles vão do bom ao pior.
começam a criticar, começam a julgar. E falando um pouco sobre esse sofrimento de Jó, né, o fato dele lamentar, dele rasgar as vestes, né, jogar areia para cima e por aí vai, que é o lamento mesmo, é o pesar, isso nos mostra que muitas vezes nós, humanos, tendemos a achar que nós somos só divinos. Né? Lembra que eu falei do irremediavelmente divinos? A gente esquece que também é irremediavelmente humano. E nós temos emoções básicas. Quem nunca assistiu o filme Divertidamente? Ali é uma aula de psicologia, onde a gente tem as emoções básicas: alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. E essas emoções, elas são necessárias, cada uma tem a sua função. A alegria de celebrar, a tristeza de nos fazer relacionar, não só ela nos leva a procurar, como ela leva as pessoas a nos procurarem ao ver a tristeza. Aí o medo, ele garante o nosso senso de justiça, o nojo, a segurança contra contaminações e o medo, a segurança contra coisas perigosas. Então, todas as nossas emoções, elas são necessárias. Deus nos deu essas emoções para que a gente aprenda a lidar com elas como sirenes. E uma sirene, por exemplo, no corpo de bombeiros, se ela soa o tempo todo, ela perde uma credibilidade. E se ela não soa de jeito nenhum, é risco de vida. Então, a gente precisa aprender que a hora de lamentar, como o Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de festejar. Então, aquele era um momento de lamentar, de prantear. E ele pranteou e os seus amigos chegaram também e estiveram com ele nesse momento de lamento. Só que aí entra o ponto em que eles começaram a falhar, vamos dizer assim. Talvez eles ficaram aquele tempo ali com ele, né, sofrendo junto, mas aí começaram a pensar, tá, mas como é que eu vou explicar isso? O que é que eu vou dizer, né? Isso. E aí é onde entra, assim, eles tentaram achar uma explicação para esse sofrimento, de certa forma repreendendo ele, já partindo do pressuposto, pela lógica que existia da cultura oriental, de que tinha que ter uma explicação para aquele sofrimento. Sim. Então, ao invés deles testemunharem a fidelidade de Jó diante de tudo aquilo que estava acontecendo, eles viraram a lente, trocaram a lente e acabaram acusando. Né? Então, de certa forma, eles, vamos dizer assim, pensaram que podia explicar tudo. Eles pensaram que Deus caberia naquele sistema deles de respostas prontas, ou eles tentaram administrar a sabedoria divina através da sabedoria humana, de certa forma frágil, né, ilimitadíssima, perderam a oportunidade de exercitar a misericórdia quando eles começam a falar, a gente vai já falar mais sobre isso, e eles acabaram, sim, usando princípios bíblicos verdadeiros, mas que foram aplicados de uma forma equivocada naquele momento e inoportuna, né? O cara tá lá lamentando, então. É a mesma coisa que eu chegar assim, eu te avisei que isso ia ser, né, ia dar ruim. Então, é meio doido, né? Assim... É verdade. E eu gostaria de destacar assim, algumas tendências, né? Na leitura do livro. A gente já está no capítulo 3, aí, quer dizer, o momento do lamento de Jó, mas aí começa, starta até o capítulo 37. Então, esse bloco agora, que a gente vai discutir agora, é a teologia dos 4. Né? Então, em suma, ele diz que só os pecadores sofrem. Quer dizer, se só os pecadores sofrem, porque o pecado gera o sofrimento. Essa é a lógica, essa é a tradição da época. E ele ainda pergunta, né? Quando você viu os justos serem destruídos? Né? Então, se os justos não podem ser destruídos, obviamente, em tese, você não pecou. Né? Bildad, a síntese é o seguinte: se há sofrimento, há pecado oculto. Você acha que você não pecou. Mas se você está sofrendo, obviamente tem alguma coisa que você fez. Também fala, se os seus filhos morreram, então ele deve ter pecado, você não sabia, né? Mas eles mereciam, né? Essa tradição, inclusive no Novo Testamento, lá na história do cego, essa tradição judaica está aí. Quem pecou para ele estar cego? Foi ele ou foi os seus pais? Né? Essa tradição é muito incrustada. E a resposta de Jesus, né? Nenhum dos dois. Isso. Mas ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta. Perfeito, o mesmo princípio, né? O mesmo princípio de Jó. Existem situações da vida que o justo pode sofrer, e engraçado, não sendo masoquista, mas para a glória de Deus. É difícil falar disso numa sociedade, vamos dizer assim, imediatista, hedonista, e que a igreja está inserida. Sim. Né? E difundindo a chamada teologia da prosperidade. Como é que pode o crente, o pastor sofrer é uma miséria, né? Ele não tem como conduzir a igreja. Pode procurar que tem mazela aí. Então... E muitas vezes isso faz os pastores
muitos pastores esconderem sua depressão, tendências suicidas, sofrimentos, problemas familiares, né? A ponto de cometerem suicídio ou tentarem depois precisar buscar ajuda, de recusar uma terapia, de recusar priorizar a sua família, né? E mais do que isso, ele dizer eu preciso, é ele saber que tem um problema. Gente, eu servi um tempo na Delegacia da Mulher, o tanto de mulher de pastor, sabe, que chegava lá e dizia, não, é porque... E o cara doente, o casamento adoecido, e o cara não tinha... Ele não tem um ambiente de vulnerabilidade onde ele possa dizer assim, eu não estou bem. Não posso manchar meu ministério, né? A Não imagem posso perder o púlpito, né? Isso. Pior. Se eu perder o púlpito, Minha posição é eu mais perdi minha importante vida, que a minha relação verdadeira com Jesus. É. Né? Misericórdia, Isso que é Deus tenha triste. compaixão. Né? Sim. Zofar, a síntese, o justo não passa por tribulação. Quer dizer, em grosso modo, todos eles têm nuances da mesma verdade. Né? O justo não pode passar por nenhuma tribulação, você é justo. Quer dizer, do ponto de vista negativo, o pecador não pode não sofrer. E de um outro lado, o justo não pode sofrer, né? Não, interessante que Zofar, no verso 6 do capítulo 11, ele diz assim, ó, escute, Deus sem dúvida está castigando muito menos do que você merece. Já pensou? E ainda é pouco, miserável. Ficou esse tempo todo em silêncio pensando para falar isso. Meu Deus do céu, perdeu algumas oportunidades de ficar calado. Muito triste, quer dizer, todos eles com essa teologia retributiva. E ela está na nossa mente, né? Está no século XXI, incrustada na nossa igreja. Aí o mais novo, Eliú, né? Vamos dizer assim, pelo respeito, as cãs dos três sábios mais experientes, ele fica ouvindo, mas ele chega ao mais próximo, talvez, do que é a tese de Deus, que é que o sofrimento é uma correção divina. Né? E Hebreus deixa isso muito claro. Capítulo 12 diz que Deus, ele pune os seus filhos. Aquele que não é punido por Deus é bastardo. Né? Porque Deus usa a disciplina. Salomão, de certa forma, traz isso, né? O sábio aceita a disciplina, né? Isso. O sábio Mas o aceita. tolo, nem adianta você falar nada. Não, você está perdendo tempo, né, de falar com o tolo. Quer dizer, talvez Eliú seja aquele que chega mais próximo da verdade, né? O mais novo, interessante, essa compreensão de que Deus pode usar o sofrimento para corrigir, para formar o caráter num sábio novo, né? Quer dizer, eu acho que a experiência da sabedoria me parece que não está muito ligada a quantos anos você viveu, né? Mas dos anos que você viveu, quanto você tem aprendido da vida, talvez. Essa é a sabedoria de Deus. Para pensar, então, numa possibilidade aqui no sábio mais... que chegou à compreensão maior dessa verdade, de que Deus pode usar o sofrimento para formar o caráter do seu povo. Né? Mas vamos lá, então eles falaram isso, cada um com a sua justificativa, mas não para por aí, né? Porque a gente chega no capítulo 38 a 42, o encerramento do livro se dá com a resposta de Deus e a reação de Jó, né? Então, o que é que Deus responde para esses caras, para toda essa filosofia que cada um estava trazendo, e o que é que Jó diz em resposta a isso? Muito bem, inglês. Gente, olha, a cor mais linda. Jó diz, eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de contigo andar. Gente, Jó, assim, é um negócio constrangedor para a minha vida. Quando ele fala assim, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu digo, rapaz, o Hamilton disse assim, eu não sei se eu faria. Eu tenho certeza que eu não faria, entendeu? Em algumas circunstâncias, o primeiro ato não seria esse, sabe? Em alguns momentos. Então, eu olho para Jó e vejo, vamos dizer assim, a tradução, de certa forma, da soberania de Deus, do entendimento dele da soberania de Deus. E uma das coisas que eu gosto de pensar também sobre a pessoa de Jó, os amigos de Jó, ainda pegando um pouco né, pensando um pouco do que foi falado, é que a gente tem existe uma linha muito tênue entre a gente entender que para cada ação existe uma reação, para a gente dizer que é uma punição. Não é que Deus, por exemplo, eu cometo um pecado e eu tenho que arcar com as consequências desse pecado. Não é só uma punição, é uma consequência. Se eu infringo uma lei de trânsito, eu vou receber a multa. Tá, Deus pode me perdoar, mas eu ainda tenho que pagar a multa. Né? Se eu transgrido alguma regra social, eu tenho que pagar por aquilo dali ainda. Mas isso não necessariamente é Deus me punindo. Aquilo dali é uma consequência. Mas Deus sempre está lá
o tempo todo, dizendo: você continua sendo a minha filha amada, em quem eu ainda tenho prazer, e eu ainda continuo te perdoando, porque eu continuo investindo na sua vida. Então, a percepção dele estava meio trocada. E Deus, no final do livro de Jó, ele faz com que eles peçam perdão a Jó, né? E Jó ora por eles ainda. Né? Pede para que Jó ore por eles. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo Deus do começo ao fim do sofrimento de Jó. E eu vejo também... Deus honrando, né? E quando Jó se vê lá diante de Deus, enfim, ele consegue reconhecer. E o diálogo dele, né? Ele passa vários momentos perguntando várias coisas. E Deus meio que vai pegando... Sim, mas quem é que é o responsável? Quem foi que colocou isso daqui, a terra até aqui, e diz para a água que ela só vai até ali? Então, Deus vai trazendo coisas inimagináveis para a essência humana. Quando que a gente para no acordar para pensar assim... Rapaz, Deus botou a terra ali e por isso não tem um tsunami aqui agora. Coisas mínimas. Então, o entendimento e o dinamismo com que Deus lida com tudo que Ele criou, com a sua criação, é muito para a nossa pequenez. É muito. Então, quando eu penso, por exemplo, no sofrimento e na soberania de Deus, eu não consigo não pensar na cruz. Que a cruz, ela é sinônimo de sofrimento. E sofrer com Cristo não é só ressuscitar com Ele, é também ser crucificado com Ele. Uhum. Né? E crucificado e olhar para aquela cruz, porque aquela cruz está vazia, e entender o significado daquela cruz. Então, quando a gente pensa em sofrimento, por exemplo, eu gosto muito de pensar em várias outras passagens. Como você falou, tem muitas pessoas que têm lamentos profundos. Né? Então, quando você pega, por exemplo, Davi no Salmo 6, ele vai lá fazer vários... fala sobre a sua angústia. Ele fala que Deus deu aquele sofrimento e pede: Senhor, os meus ossos estão agonizando. Mas esse mesmo Davi tocava e cantava louvores a Deus. Uhum. Entendeu? Então, assim, a Eclesiastes 1,18, a gente vai ter vários tipos de sofrimento. A Bíblia traz vários. O sofrimento pelo conhecimento, Eclesiastes 1,18, quando trata assim... quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E às vezes a gente se pega procurando e querendo conhecimento, conteúdo. E quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. Digam-se de passagens, os cientistas, durante esse período de pandemia, viu o vírus em todos os lugares e tinham uma noção do que ele era capaz de fazer com o corpo. Para mim, uma historiadora, estou aqui curtindo o isolamento, fazendo live. Mas para um cara que enxerga e tem uma noção do que isso pode gerar, então, quando eu penso nesse conhecimento também, é profundo e machuca. Jesus, a nossa referência, chegou para os seus discípulos e disse, em Marcos 14, né, 33, 34, fiquem aqui orando, porque a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Jesus fala sobre aquela dor e aquele sofrimento que ele estava passando. Uhum. E aí eu penso, rapaz, quem somos nós para achar que nós não podemos sofrer? Sabe, que a gente tem que se livrar do sofrimento. Então, quando eu penso nessa dinâmica de Jó e na graça com que Jó entende a soberania de Deus, quando ele fala assim, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço do detalhe, o Senhor se mostrou para mim, a tua glória, a tua majestade. Poucos foram aqueles que foram capazes de ver a glória de Deus. E eles não ficaram de olho aberto, não, caíram durinho, a maioria. Né? Então, assim, para poucos Deus mostrou a sua glória, para poucos Deus mostrou. E no caso de Jó, a glória de Deus foi estampada em cada uma das chagas dele. E tem várias outras passagens, e uma das que assim, preenche o meu coração, que eu gosto de pensar também dentro do contexto de Jó e da soberania de Deus, é aquela de 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Olha, Jó, total. Nosso interior esteja sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se vê, pois as coisas que agora vemos passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Quando eu olho para isso daqui, Gleice, é um anacronismo, mas assim... A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma carta de amor e uma prova da soberania e de quanto maior é a soberania de Deus, maior é o seu amor. Então, isso daqui para mim é a presença de Deus
a glória dele manifestada em Jó, em Davi, na Gleice. E esses homens que lamentaram e sofreram e choraram as suas angústias e dores são os mesmos que Deus usa e continua usando. Então, eu penso que o nosso sofrimento e tudo aquilo que Jó passou, realmente ele imprimiu a glória de Deus, porque não era sobre aquilo. Não era sobre a chaga, não era sobre a perda da família, era muito maior. E Jó foi um dos poucos que teve a capacidade de enxergar isso e de dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu realmente tenho uma boa noção de quem o Senhor é de verdade, né? E tem várias outras passagens, enfim, mas eu vou parar por aqui, senão eu vou falar aqui o tempo todo. Sensacional. Eu fiquei pensando, e quando eu olho o capítulo 38, até então, porque os amigos de Jó ficaram uma semana em silêncio. Sim. Deus ficou em silêncio até esse momento. Até o capítulo 37. No 38, ele sai do redemoinho, diz o texto. Né? Ele diz: espera ainda, agora vocês falaram demais, agora é minha vez. Né? E aí ele começa, através de perguntas retóricas, a colocar para Jó, né, e os seus amigos a perspectiva, vamos dizer assim, vertical do sofrimento. Porque até então era a perspectiva horizontal, era a teologia da retribuição. Mas agora vamos olhar de cima para baixo. Né? Vamos olhar de cima para baixo. Aí ele começa com questões que são questões que não têm respostas. Né? Quer dizer, onde você estava quando eu criei todas as coisas? E ele evoca dois monstros da mitologia da época oriental, né? Que é o Behemoth, que era um símbolo de um hipopótamo, né? E o Leviatã, era um monstro marinho, porque na mitologia do Oriente, o mundo foi criado inicialmente do meio líquido. E havia dois animais ferozes, né, poderosos, que eram esses dois animais, o Behemoth e também o Leviatã, e que eles eram a autoridade sobre tudo que foi criado. Eles eram os deuses criadores. Aí Deus, sabendo da compreensão deles, perguntou: vocês sabem onde é que o Criador de vocês estava quando eu criei tudo? Quer dizer, eu sou o criador do criador, ou dos criadores de vocês. Vocês sabem? Vocês sabem quando eu coloquei os limites da terra, os limites da água, quando eu criei toda a natureza? Aí eu fico olhando assim, o Jó na cadeira assim, ó. Né? E os outros? Eu só ganhei dinheiro e fiz filho, e esse cara fez tudo que existe. Imagine você, por exemplo, numa apresentação de um trabalho da faculdade, e a banca, um dos professores levantando e dizendo, desmantelando o teu trabalho. Né? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Eles estão numa banca e Deus é aquele que está fazendo a avaliação da compreensão deles sobre o sofrimento, e eles chegam à compreensão de que eles não sabiam de nada. Né? Capítulo 38, capítulo 39. No capítulo 40, aí nós temos um outro Jó, que não é mais o Jó do capítulo 1. É o Jó que agora, Senhor, eu falei demais. Né? Eu acho que quando a gente fala demais, a gente erra demais. Né? Provérbio diz isso. Eu falei demais. Né? Eu falei igual um louco. As minhas palavras não revelavam realmente a realidade. Né? E ele diz assim, olha, antigamente eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu via um Deus pela tradição. Eu acho que isso é interessante. Quando Deus usa o sofrimento, né? O pastor Armando chama o sofrimento do megafone de Deus. Porque Deus está dando spoiler. Né? Já está dando spoiler, né? Deus está falando com a pessoa e ela não está entendendo. Aí Deus aumenta a voz, né? Ele usa o megafone. E aí usa o sofrimento. E aí aquela pessoa que de repente tinha uma compreensão sobre Deus, ela vai ter uma compreensão de Deus. Ela tinha uma compreensão da tradição, da confissão, do catecismo, da teoria, mas agora ela experimenta Deus do sofrimento, né? O Deus que está conosco, o Emmanuel, eu acho que foi o momento dessa experiência. E aí ele diz, né, que aquele momento foi um momento realmente de encontro com Deus. Talvez, para algumas pessoas, o sofrimento será o único lugar do encontro com Deus. Né? A dor pode ser o megafone de Deus. Amém. Gente, eu sei que eu estou só com mais entrevistador hoje aqui, mas justamente o Hamilton mencionou aí o megafone de Deus, né? Essa é uma frase que vem do C.S. Lewis. E eu, pesquisando sobre esse assunto, eu me lembrei muito dele, porque eu acho que a história de Jó, ela tem vários paralelos.
inclusive um paralelo muito forte com o próprio Cristo, né? E ela eu vejo um paralelo com a vida do C.S. Lewis, de duas formas, né? C.S. Lewis era, primeiro de tudo, um intelectual, né? Um professor de literatura e tudo lá na Inglaterra, que se converteu ao cristianismo depois de muita luta, era um ateu, né? E aí um dos primeiros livros dele, como convertido, é O Problema do Sofrimento, lá nos anos 40, né? E aí eu anotei algumas frases desse livro que para mim tem tudo a ver com a vida de Jó. Nesse livro é uma perspectiva mais racional do sofrimento a partir da Bíblia. Então ele estuda sobre o sofrimento e ele comenta assim: rapaz, estou escrevendo esse livro numa perspectiva de quem está analisando o sofrimento, mas eu não tenho propriedade de vida do que eu passei para dizer como é isso na prática. Eu espero nunca passar, né? Ele fala de certa forma assim. Mas olha as coisas que ele diz, ó. Deus nos sussurra em nossos prazeres, ou seja, o prazer de alguma forma revela Deus, mas muito pouco, né? Porque a gente muda de foco. Ele fala em nossa consciência, mas ele brada, ele grita em nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Aí outra frase desse livro: entregar à vontade que por tanto tempo clamamos nos pertencer é em si mesmo, em qualquer lugar ou de qualquer forma que seja feito, uma dor terrível. Nós entregamos a nossa vontade à soberania de Deus. E uma outra frase que aparece no filme com Anthony Hopkins, né, que é Terra das Sombras, que é sobre a vida do Lewis, logo no começo ele fala assim, numa palestra, né, o ator, né? Sugiro que pelo fato que Deus nos ama é que ele nos dá o dom do sofrimento. Dom do sofrimento, né? Aí ele repete aquela frase: em outras palavras, a dor é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Vejam, somos como blocos de pedra, a partir dos quais o escultor extrai as formas dos homens. Os golpes de seu cinzel que tanto nos machucam são os golpes que nos tornarão perfeitos. Então, quando eu penso nisso, eu penso... o Lewis escreveu essas coisas, e esse filme também é inspirado no que ele escreveu e palestrou, né? Ele escreveu quando ele ainda não tinha passado por muitas coisas na vida dele cristã. Mas mais de 10 anos depois dele escrever esse livro, ele se casa com uma mulher que estava com câncer. E ele casa com ela num estado grave. E ela dá uma melhorada por alguns anos, mas poucos anos depois, acho que com 3 anos de casado, ela morre, a Joy, né? E aí ele escreve livros como Surpreendido pela Alegria, que é Surprised by Joy, né? Que é o nome dela. E o Anatomia de um Andor, que traz os diários, as coisas que ele escrevia no particular, conversando com Deus sobre o luto e o sofrimento dele. Então, aquilo que ele passou e ele conhecia só de ouvir falar, agora ele conhece na prática. Ele passa aquele sofrimento, ele passa como Jó, aquelas chagas, a chaga do luto de perder a mulher com poucos anos de casado, né? E ele, então, briga com Deus, conversa com Deus e fala, como é que pode e tal? E ele sofre aquele luto, ele discute com Deus. E eu vejo como Jó, e como os salmistas, por exemplo, ou como o próprio Jesus, que olha na cruz e diz: ó Deus meu, por que me abandonaste? Sim. Mas não é um ato de rebelião contra Deus. É um ato de dizer: Senhor, no caso de Jesus ele entendia, mas mesmo assim ele estava sofrendo. Sim. Né? Mas no caso de Jó, ou de Davi, ou de Asaf, por exemplo, eles olhavam para Deus e diziam: por que, Senhor? Se eu fui justo, se eu procurei o teu bem. Naquela época, C.S. Lewis já era um grande autor cristão que ensinava as pessoas sobre o Senhor. E ainda assim ele tem esse sofrimento, né, de perder a esposa tão cedo. A primeira mulher que ele se apaixonou, né? E aí ele passa por aquilo, ele questiona Deus de todas as formas, mas no fim dos escritos dele, né, ele entende a razão daquilo tudo, ele entende a soberania de Deus por trás. E eu anotei uma frase aqui que eu achei, já de uma carta que ele escreve perto do fim da vida, que saiu em um livro de compilação das cartas dele, né? E ele diz assim, ó: imagine-se como sementinha pacientemente hibernando enterrada na terra, à espera do afloramento no tempo que o jardineiro achar melhor para o mundo real, para o verdadeiro despertamento. Suponho que toda a nossa vida presente, quando olharmos para trás, a partir daí, não parecerá mais do que um devaneio sonolento. Essa vida como sementinha, né? Esse é o mundo dos sonhos. Esse mundo que nós estamos vivendo. O mundo de sofrimento, o mundo de dor. Mas o galo está para cantar. E está mais próximo agora do que quando eu comecei a escrever esta carta. Ou seja, ele diz: o galo está para cantar, eu estou prestes a ir para o paraíso ver o meu Senhor Jesus. E aí sim a minha vida vai começar. De tal forma, a minha vida eterna, infinita, né? Impossível de compreender, que essa vida vai parecer só um sonho, uma sombra, né? Então eu acredito que realmente o sofrimento é o megafone de Deus. Ele estava gritando para Jó ali, não: você está em pecado. Mas ele estava dizendo:
olha como você é pequeno e eu sou soberano. Mas não Dependa temas, de porque mim, eu estou né? ao teu lado e espere pela eternidade. E aí Jó entende o valor do bem, do princípio de glorificar e honrar a Deus, independentemente da recompensa terrena. Sim. Da nossa recompensa eterna. Né? Tu falando isso, eu gosto do movimento de pensar assim, rapaz, Deus, ele tem um plano para o sofrimento. Ele tem um plano através do sofrimento, porque, por exemplo, ele se fez homem para sofrer. E esse sofrimento, ele não dividiu só a história do Ocidente. Ele dividiu também a história da essência humana. Então, se você parar para pensar, por exemplo, o Pedro. Pedro, mesmo que diz, Senhor, o Senhor não pode morrer, eu não sei o que, né? Que pega a espada e rasga a orelha do soldado e diz que não vai negar Jesus, nega Jesus, depois diz que ama Jesus várias vezes. E esse Pedro passional, depois de se negar a sofrer com Cristo e por Cristo, ele chega a um ápice de entendimento depois de falar 3 vezes a oportunidade de se afirmar. O amor que ele tinha, Jesus pergunta 3 vezes, não é nem por que Jesus precisa ouvir, é porque Pedro precisava se ouvir dizendo aquilo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor. E aí esse Pedro é o Pedro que sai lá em Atos 5, 41, 42, dizendo aquilo que você acabou de falar. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, eles já tinham sido presos, açoitados e por aí vai. Estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. E esse mesmo Pedro que saiu morto de satisfeito porque tinha sofrido. Gente, não é uma questão de masoquismo, não. Ai, que delícia, estou sofrendo. Mas gente, Deus me fez digno de ter uma proximidade e um vislumbre da graça e da misericórdia dele através do sofrimento. A dor é o megafone de Deus porque a gente está com um fone de ouvido ou então a gente está moco. E Deus fala conosco até quando ele se cala. Uhum. Só que a gente, muitas vezes, está no ruído ou está ocupado demais para ouvir. Então, não se trata de um prazer, de uma satisfação no sofrimento, mas de entender que existe muito mais do que poesia e beleza no sofrimento, né? Existe poder para curar outras feridas. Deus não desperdiça uma dor. Hamilton falou isso no primeiro episódio. Então, Deus não desperdiça uma dor. Hoje, entender que Deus pega o meu testemunho e usa para curar, para ajudar a curar outras feridas, todas as vezes que eu acolho uma jovem que passou pelo que eu passei, Deus diz para mim assim, tem motivo para você ter passado por isso, né? Existe até uma ciência, né, a logoterapia na psicologia, que é a terapia do sentido da vida. E aí o Viktor Frankl, ele chegou a dizer, né? Quem tem por que viver suporta quase qualquer como, parafraseando Nietzsche. Então, quando eu tenho um propósito para viver, quando eu tenho um propósito para esse sofrimento, isso faz com que a minha vida tenha um sentido. É muito mais do que significar, é ressignificar. E é o que Jesus faz com as nossas vidas. Amém. Amém. Então, em síntese, me lembrei de uma frase de um professor amigo meu, na época da faculdade de teologia, o professor pastor Douglas Machado, ele disse uma frase muito linda, que eu carrego comigo até hoje, que ele disse que a alegria ela é uma ótima amiga, mas é uma péssima professora. A gente aprende muito pouco com a alegria, né? Por isso que Salomão disse que é melhor estar na casa do luto, né? É mais pedagógico, né? É mais triste, mas é mais pedagógico sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza é uma péssima amiga, mas é uma excelente professora. A gente acaba aprendendo. E lógico, né, e terminando esse momento agora, com os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, obviamente não estamos defendendo aqui no século XXI, para aqueles que são hedonistas, acima de tudo, uma vida de sofrimento, gente. Não é isso. Mas estamos dizendo que compreender o sofrimento nessa lógica nos evita da depressão, nos evita de uma vida sem sentido, né, do suicídio e tantos desdobramentos de uma vida desequilibrada emocionalmente. Então, é uma proposta que o Evangelho traz de olhar o sofrimento como um aspecto da vida de possibilidade de emancipação. É somente isso, né? Então,
Foi um prazer aqui o debate com vocês. Muito bom. Perfeito, gente, muito obrigado, viu? E para os nossos ouvintes aí, nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio. Encerramos agora a nossa série sobre Jó e continuamos aí futuramente com diversos outros podcasts, tanto do Mais Bíblia como do Gerações aqui no IBCcast. A gente está sempre no YouTube, no Spotify, no Deezer. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acompanhar o que a gente produz pela IBC. Um grande abraço a todos. Valeu, gente. Valeu.